Olá, muito bom dia a você que está mais uma vez sintonizado conosco. Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Muito obrigado a você que já está na escuta, você que está sintonizado conosco nesta manhã. Já queremos aqui dar uma atualizada no sistema para ver se quem está conosco nas mais inúmeras cidades nos assistindo e ouvindo pela nossa web Rádio Pense Nisso. Você é muito bem-vindo, quem está chegando aí ao vivo através desta live. Nós estamos ao vivo também no Facebook, na página da Revista Teológica Pense Nisso. Já temos várias pessoas, atualizo aqui para você e cumprimento a você que está em Porto Alegre e também aqui em nossa cidade, muitos nos ouvindo pelo aplicativo ou pelo site pensenisso.webradiosite.com. Hoje, mais uma vez, Café Teológico, sempre trazendo para você o estudo interativo nas Escrituras. Você pega a sua Bíblia, prepare a sua Bíblia, 2 Coríntios 7, e também o seu café. O meu aqui já está preparado, cafezinho preparado aqui. Café Teológico tem que ter acompanhado de um café. Você vai refletindo na Palavra de Deus e aquecendo o corpo nessas manhãs frias aqui em nossa cidade com um café. Esse café maravilhoso lá do Espírito Santo, café 100% arábica, um café que sempre tem nos trazido muito agradabilidade, ou seja, ele é muito gostoso, ele faz bem ao coração, faz bem à mente, e você precisa também experimentar, se ainda não experimentou, e eu acredito que você vai se apaixonar por este café. Em nossa cidade agora, aqui em Canguçu, 12 graus é a temperatura. Então vamos seguindo aí, a Mara já está conosco, dizendo bom dia a você. E temos mais pessoas chegando também, a Vanderleia Matias, bom dia, muito bom dia a você, que bom que estão também junto conosco nesta manhã para mais um estudo interativo nas Escrituras. Eu disse antes do Café KG, aqui está em minhas mãos, o nosso café que a gente tem orgulho de dizer que é um produto de qualidade, um produto que você tem que experimentar. Esse café que está cada vez mais encantando as pessoas, porque as pessoas sabem a diferença de experimentar e tomar um bom café e ao mesmo tempo daquilo que não é tão bom quanto este. Então fica aí o incentivo para você também adquirir lá na nossa loja, da loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja, no mesmo lugar onde você assina a Pense Nisso, ok? Vamos então cumprimentando o seu Etelvino Burr, que está conosco. Deus abençoe você, Etelvino, bom dia. Rogério Soares também, bom dia, abençoado estudo a todos nós, amém, para você também. E vamos então seguindo. Eu quero já lembrar você, não se esqueça, compartilhe, vamos compartilhando esta live com os seus amigos, com os seus parentes, com o seu grupo da igreja, para que também possa trazer para você mais pessoas a Cristo. Essa é a nossa missão como igreja. Nós possamos fazer e cumprir bem a nossa missão, e você compartilhando está cumprindo com a missão do Senhor. E de fazer discípulo de todos os tempos, diz Jesus. Então, você é convidado a fazer compartilhando esta live. O texto, então, que eu já dou aqui para vocês novamente, 2 Coríntios capítulo 7. E é um texto que vai falar sobre perdão, vai falar também sobre arrependimento. E esse texto do capítulo 7 vai ser, de fato, uma reconciliação entre Paulo e a igreja que não gostou, ou até mesmo no primeiro momento não se sentiu bem com as advertências que Paulo fez para com eles. Então você hoje cresce conosco no conhecimento desse capítulo 7. Abra sua Bíblia, sempre tenha a Bíblia aberta em mãos. Eu uso aqui a NTLH, você pode usar qualquer outra, que é muito importante também. Revista Pense Nisso, você ainda não conhece? Então, por favor, não se acanhe. Assine a nossa revista, está aqui cada vez mais encantando as pessoas. Essa revista maravilhosa que cada trimestre a gente tem orgulho de lançar uma edição, porque essa revista ela tem trazido temas assim que talvez você às vezes tenha pensado, olha, que tema interessante que a gente nunca pensou à luz da teologia, à luz da palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui apresento essa 21ª edição, 5 anos da revista Pense Nisso,
Tema de capa Big Brother Brasil, uma anatomia do reality show a partir da psicanálise. Olha que interessante. Vai falar também sobre o personagem Lucas, vai falar também sobre a perversão na política e tantos outros assuntos. Assine que a gente vai entregar onde quer que você esteja por este Brasil afora e nós vamos mandar via correio e vai chegar na sua casa. Por mais que, infelizmente, às vezes o correio tem deixado a desejar, com a demora na entrega, mas chega. Eu sei que chega sim. Pode demorar, mas chega na sua casa. Pode ficar tranquilo. Maria Andréa Soares está conosco também, dizendo bom dia a todos vocês, querida família Soares, que sempre está conosco. Então vamos lá, já são 9 horas e 8 minutos, estamos aqui ao vivo. Você que nos assiste posteriormente no YouTube ou também no Instagram, sempre é muito bem-vindo. O da semana passada nós ainda não conseguimos postar nas redes porque houve um problema de conexão ontem aqui, não deu para fazer todos os trâmites, mas ele vai estar brevemente no ar também e aqueles que vão nos assistir também. O que eu quero lembrar a você que está comigo ao vivo aqui, que também é possível ouvir a reprise do Café Teológico nas manhãs de domingo, às 7 horas da manhã. Se você acorda cedo de manhã e deu para ouvir sábado, de domingo dá às 7 da manhã, apenas o áudio lá, aqui pela nossa web rádio Pense Nisso, tá bem? Você que está na reprise, graça e paz também para você. Vamos lá então, tomar um gole de café. Você pega o seu café em uma mão, a Bíblia em outra. Vamos iniciando então. Segundo aos Coríntios 7, nós temos então o versículo 1. Paulo vai dizer assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Paulo ele sempre tem uma forma carinhosa de chamar a igreja, de falar com a igreja, porque ele assim via de fato que a igreja, além de sermos irmãos na fé, somos amigos. E ele vai dizer assim, olha, todas as promessas que Deus fez não são promessas para o nosso mal, mas são promessas para o nosso bem. E por isso que ele diz, elas são para o nosso bem, por isso purifiquemo-nos, no sentido de que, olha, vamos cuidar com a nossa vida, porque aquilo que a gente faz no corpo reflete também em nosso espírito ou na nossa alma. Então purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo aquilo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Não pense que o pecado que é feito no corpo, ele não reflete em nosso espírito. Ou vice-versa, né? O pecado espiritual ele não reflete em nosso corpo. As coisas andam junto, nós somos corpo e alma. Essa junção faz com que nós nos prejudiquemos. Há muitas pessoas que pensam, olha, eu tenho fé em Deus, eu continuo crendo em Deus, mas vive na prática do pecado. Isso faz com que haja uma discordância, não dá para imaginar, porque Paulo está dizendo a uma igreja que eles não deixaram de ser cristãos, eles não deixaram de congregar, mas tinham práticas pagãs, pecados que eram do paganismo. Então, por isso que ele está dizendo nesse contexto de que purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. No momento em que a criatura teme a Deus, esse temor está relacionado com uma fé firme em Deus, ela faz com que você também busque viver uma vida dedicada a Ele. Isso não é assim, eu tenho que viver vida dedicada, fazendo isso, mais aquilo, mas isso é algo, eu vou dizer, é algo automático, é algo que, se você não tem uma vida dedicada a Ele, o problema não está na sua dedicação. O problema está na fé. A fé, ela não está totalmente firmada em Cristo Jesus, porque uma vez que temos fé em Cristo Jesus, ela faz com que também a nossa vida se torne dedicada a Ele. É uma consequência, assim como também a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Esse texto podemos fazer uma relação com aquilo. Uma fé viva
produz bons frutos. Não é porque você tem que ficar apontando o dedo e mostrando e pedindo e fazendo ou falando que ela produza bons frutos. Ela vai trazer bons frutos automaticamente. Ou seja, é uma consequência de uma árvore boa. Assim também a fé. Se nós tememos a Deus, a vida é completamente dedicada a Ele. Se uma pessoa não tem uma vida dedicada a Deus, a consequência é a fé. Eu não vou dizer que não tem fé. Eu vou dizer que a fé, às vezes, ela está faltando do alimento dela, que é a palavra. A palavra precisa estar sendo ouvida e nós precisamos gostar disso. O terceiro mandamento vai dizer, devemos temer e amar a Deus e gostar da sua palavra e da pregação da sua palavra. Isso é o próprio Lutero, ele interpreta o terceiro mandamento assim, que significa que o cristão ele vai alimentando a fé, ele vai buscando ouvir a palavra porque ele gosta disso, ele teme a Deus. Então, se você não gosta de ouvir a palavra, tem preguiça e desleixo, eu digo, olha, está faltando algo mais profundo, não é? Está faltando aquilo que a gente disse antes, a fé ela está tendo as suas oscilações. Quanto mais que você ouve a palavra, mais a tua fé fica firme. Então, se hoje você se pergunta, por que eu não tenho fé, eu não tenho tanta fé, ou eu parece com pouca fé, falta de você ler e ouvir a palavra, porque é ela que é o alimento da fé. Então, Paulo vai dizer assim, purifiquem a vossa vida, sejam tementes a Deus e completamente dedicados a Ele. Versículo 2, deem um lugar para nós no coração de vocês. De certa forma, ou em outras palavras, Paulo está dizendo assim, me deem uma segunda chance ou me perdoe, se é que podemos assim dizer. Nós não prejudicamos ninguém, porque essa segunda carta, eu já falei em outros momentos, ele vem para se reconciliar até mesmo, porque a igreja tinha ficado um pouco desgostosa com ele, porque acontece que ele escreveu uma carta advertendo e até mesmo chamando a atenção, pedindo para que mudasse alguns hábitos, alguns modos pagãos que a igreja tinha, e isso soou muito pesado para eles, que eles começaram a criticar o apóstolo Paulo. Trazendo para um contexto da igreja, hoje em dia, é muito comum, quando a igreja está, às vezes, andando fora dos trilhos, se é que essa é a melhor palavra, quando o pastor chama a atenção, às vezes, quem é criticado é o pastor e não o modo que a igreja estava andando. Isso é muito sério. Paulo, mais ou menos, aconteceu com isso e com ele também. Começaram a perseguir, dizendo que ele é um apóstolo chamado fora do tempo e por aí vai. E acontece então que teve um grande problema, que ele precisou escrever mais uma carta. Essa que nós temos aqui, como eu já disse em outros momentos, ela talvez seja a terceira carta que ele tem escrito. E ele diz, me dê lugar no coração de vocês. Nós não fizemos isso por maldade, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Versículo 3. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Paulo advertiu eles por amor de um pastor que tinha fundado aquela igreja, para que eles voltassem a viver a vida cristã conforme é a vontade de Deus. Ele não fez isso por maldade ou querendo condenar, mas por amor, porque uma pessoa que corrige, ela ama também. Isso é importante a gente sempre lembrar. Nem sempre, e a gente vê isso no relacionamento de pais e filhos, o pai que ama, ele corrige e cuida. Se o pai não ama, ele deixa o filho cair numa libertinagem, num caminho sem volta e não está nem aí. Então, o amor também tem limites, tem correção e tem cuidado. É uma demonstração de amor, por isso que ele diz aqui. São tão amados por nós. A Leni Schwartz está conosco também. Bom dia a você. Vão compartilhando aí, mais pessoas vão estar conosco. Café Teológico de hoje,
Estamos em 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos para o versículo 4 agora. E aí o 4 diz assim: tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Por mais que Paulo ele tinha suas queixas com a igreja, mas ele sempre tinha o seu lado positivo, de ver também os lados positivos da igreja. Ele diz que tem orgulho, mesmo passando por aflições, ele continua animado e cheio de alegria. Os dois lados da moeda. A gente sabe disso, né? Muitas vezes quando a gente passa por algum problema na vida, é muito comum, às vezes, a gente ficar só focando no negativo, mas todo lado negativo tem o seu lado positivo. Ou seja, a vida não é toda ruim, a vida também tem seus lados bons. Paulo sabia equilibrar isso muito bem, por isso que ele diz, ele continua animado e cheio de alegria, mesmo sabendo de tudo que a igreja tinha feito, falado e até mesmo como estavam vivendo a sua fé cristã. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Paulo, como humano, olha o que ele diz aqui. Trabalhando demais, não descansou, preocupado, houve problemas também lá na Macedônia, como em qualquer outro lugar há problema, onde há ser humano há problema, porque o pecado está em nós, a gente leva isso para tudo quanto é lado, a gente contamina as relações, a gente contamina o ambiente muitas vezes com o modo de pensar, de falar, de agir, enfim. E ele diz também, ele ficou com medo no seu coração das coisas que poderiam acontecer, tanto com Corinto lá, agora ele não estava mais em Corinto, mas como também com outros lugares. Então, o medo ele faz parte do coração humano porque nós somos pecadores. Versículo 6. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Olha aqui, ele tinha um carinho por Tito. Tito é este mesmo que ele escreve depois uma carta a ele, que está também aqui no cânone bíblico, e ele ficou feliz porque Tito trouxe boas notícias de Corinto a ele. Então ele estava desanimado e triste, mas Tito traz uma boa notícia. Ele animou então Paulo. E não somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Olha o que ele está dizendo aqui. A boa notícia que Tito traz é que, de fato, eles acataram o conselho de Paulo. Ou seja, seguir as orientações do seu guia espiritual. E, de fato, não tem maior alegria a um pastor do que ver que a igreja ela aceita a correção muitas vezes. Quando o pastor prega lei, receba esta palavra para você agora. Quando ele prega lei, não é que ele quer denegrir, prejudicar ou maltratar as suas ovelhas, mas sim porque ele as ama e quer sempre que elas fiquem tementes ao Senhor. Paulo ficou triste porque, de certa forma, no primeiro momento eles não aceitaram, mas quando Tito chegou, ele traz boas notícias de que houve uma conversão lá em Corinto, houve um arrependimento nisso, houve uma mudança de mente, e é isso que vai falar no decorrer do texto agora. Delaine Matos chegou agora dizendo bom dia, Delaine, Deus abençoe sua vida. Nós estamos em 2 Coríntios 7, versículos 7 também, né? Vamos ouvir agora, ainda terminando o 7, que ele diz assim, não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim. Isso deixou Paulo feliz. E disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender, por isso agora estou mais feliz ainda. Então, se antes eles criticaram Paulo, agora a mensagem que Tito traz a eles é, olha, estão com saudade de você. Por quê? Porque houve uma conversão. Houve um arrependimento no coração. Disse que estão muito tristes, essa tristeza que aqui é mencionada é um arrependimento sincero do coração. A NTH diz triste, mas não é tristeza qualquer.
É uma tristeza que produz arrependimento. E eu vou explicar mais a fundo para você. Mas antes disso, cumprimento a Adelaide Muscoff, lá de Marechal Cândido Rondon, está conosco. Deus abençoe você, Adelaide. Que bom que está conosco. A gente fica muito feliz com sua presença aqui. Café Teológico de hoje. Estamos encerrando aqui o versículo 7 do capítulo 7 de 2 aos Coríntios. Ele diz assim, olha, ele contou que eles estão tristes, estão prontos para me defender, por isso agora estou mais feliz ainda. O que aconteceu lá? A lei chegou no coração da igreja em Corinto por meio da pregação de Paulo, através da carta, tanto da primeira que já estudamos aqui, como também da segunda, que na verdade não é essa que aqui estamos estudando, é uma outra que no decorrer do tempo a igreja perdeu e não sabemos qual era o conteúdo de fato que existia lá, mas o que tem é o seguinte, ele foi criticado, eles não gostaram do chamar a atenção da lei que foi pregada a esta igreja, mas houve uma mudança de mente, houve uma conversão, houve um arrependimento, eles viram que eles estavam errados. Isso, sem dúvida, é a ação do Espírito Santo. Quando a lei é pregada, o Espírito Santo também age, porque lei também é a palavra de Deus. Ela chama a atenção, converte o coração do homem e faz o quê? Faz com que cada vez mais as pessoas voltem para o Senhor em verdadeiro arrependimento. E isso aconteceu lá em Corinto e deixou Paulo muito feliz, porque essa era a intenção. Não é uma tristeza simples que a pessoa diz, hoje eu estou triste. Não. Você está triste por causa do pecado que estava cometendo e há uma conversão, porque arrependimento é isso. Arrependimento, ele vem o quê? Uma mudança de mente. Olha que interessante, mudança de mente, é metanoia, lá do grego. Essa metanoia, essa mudança de mente, ela faz o quê? Ela faz você converter. Se você está vindo em direção à vida em pecado, você converte, você muda o seu foco. Em vez de focar no pecado e na desgraça, você foca para Cristo. Então isso é conversão, isso é arrependimento. Isso só é produzido por meio da pregação da lei, a tristeza que gera o arrependimento. Tem muitas pessoas que têm tristeza, mas não voltam para Cristo, não correm para a graça de Cristo e buscam seu perdão através da confissão. E o que temos, exemplos disso são vários. Um deles é Judas. Judas que fez o que fez quando traiu Jesus e entregou Jesus para ser morto. No coração dele houve uma tristeza. E a sua tristeza foi para a morte. Ele não se arrependeu, ele teve um remorso, que a gente chama. Esse remorso fez o quê? Levou ele a buscar uma corda e se matar. Agora, a tristeza que produz arrependimento, ela tem outro passo. A pessoa fica triste, o próximo passo é buscar o perdão através da confissão. E isso só voltando, ou seja, se convertendo aquilo. Você estava num caminho, você se converteu e voltou a Cristo, pediu perdão e recebe dele prontamente o perdão, que acontece sempre no ofício das chaves, a confissão da igreja. Temos conosco também o Danilo e Estela Wolterstern. Deus abençoe vocês, que bom que estão conosco no Café Teológico desta manhã. Para você aqui, segundo aos Coríntios, estamos no capítulo 7, versículo 7, indo para o 8 agora. E aí, Paulo vai dizer assim, não me arrependo de ter escrito aquela carta. Qual ele está mencionando? Provavelmente seria a segunda, não essa que aqui estamos lendo, que já seria a terceira. Embora vocês tenham ficado tristes por causa dela, quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Ou seja, ele podia ter se arrependido de ter escrito aquela carta a eles, porque de fato ela chamou muito a atenção e levou eles ao arrependimento. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquilo que eu falei antes.
Agora a tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Ou seja, Deus usou a tristeza e levou-os ao arrependimento. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder de também agir em nosso coração. Quando ouvimos a palavra especialmente aquela que nos chama a atenção, que nos convence do nosso pecado e ao mesmo tempo mostra o erro que o pecador às vezes está. Versículo ainda 10, ele vai dizer assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Então Paulo ficou feliz porque houve salvação naquela igreja, houve arrependimento e houve conversão. E essa tristeza usada por Deus levou eles então a ser salvos. Mas as tristezas desse mundo produzem a morte, aquilo que eu mencionei antes na vida de Judas. Tristeza do mundo produz morte. Há muitas pessoas que estão tristes, mas não estão arrependidas. Arrependimento é aquilo que nos leva a voltar, ou seja, é isso aqui, ó. Voltou, você foca agora não no seu pecado, mas em Cristo. Então, arrependimento ele converte, é uma conversão, vira o seu foco para Jesus Cristo. É isso que acontece. Então, vejamos ainda o versículo 10, segue dizendo, 11, aliás, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem me defender. Ou seja, apoiar Paulo em sua missão. Antes eles criticaram que ele era um apóstolo chamado fora do tempo, não queriam ouvir, não deram atenção, ele precisou até mesmo mostrar a sua autoridade como apóstolo de Cristo, mas aqui a gente vê que ele agora tem um lado positivo, né? O respaldo da igreja que agora eles vão defender, porque reconheceram que de fato estava errado. E isso eu digo, olha que não é fácil, viu? O orgulho humano, que também é pecado, muitas vezes faz com que as pessoas enchem o peito e dizem, não, eu não estou errado, eu não errei e não fiz. E aí começa a achar um culpado. Isso é muito comum do ser humano, ele aponta o dedo para cá e acha um culpado, dizendo, não, foi tal pessoa que me induziu, tal pessoa que fez, nós sempre fomos assim, ou todo mundo faz. Isso é muito comum a gente ouvir. Mas o reconhecimento é o primeiro passo de você voltar para Cristo e pedir o perdão e ter o pecado perdoado. Então, o versículo 11, fez também com que vocês ficassem, aliás, um pouco antes, e vejam agora o resultado disso. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem me defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois, ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Aqui está mencionando uma pessoa, né? E essa pessoa, tudo indica que é aquilo que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, de um detalhe que estava acontecendo na igreja, que não é só um detalhe, é um problema muito sério, que Paulo, lá em 1 Coríntios, você pode conferir, lá no capítulo 5, Paulo ele chama a atenção, muitos, até mesmo severamente, e para não usar uma palavra mais pesada, Paulo vai usar assim, mandem para fora, expulsem esse, ele vai dizer o quê? Aqui no versículo 5, imoral, ele vai chamar. Quem que era essa pessoa? Era um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Imoralidade sexual. Dentro da igreja, ou seja, todo mundo sabia disso, só que ninguém tinha coragem de falar nada. E aí acontece que Paulo ele diz diretamente, expulsa da igreja. Expulsa da igreja.
por causa, era isso que estava acontecendo. E aí ele vai dizer assim, as pessoas, elas, quando Paulo diz isso, assustaram com ele. Não quiseram aceitar essa correção. E depois aceitaram, e aí eles se converteram, e aqui ele vai dizer agora no versículo 11, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus, vocês agora vejam agora os resultados. Fez com que vocês levassem a sério o assunto, resolvessem me defender, levaram a sério o assunto e resolveram se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo, depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Quem que é esse culpado? Provavelmente a menção aqui é desse imoral que estava lá na igreja. Então, eles resolveram exercer a disciplina eclesiástica na igreja. Então, diz castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Ou seja, tentaram corrigir o erro que estava havendo. Versículo 12, portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe o grande cuidado que vocês têm por nós. O que ele volta a dizer aqui, e foi por isso que ficaram animados. A intenção de corrigi-los foi porque ele, de fato, tinha muito cuidado e amor pela igreja. O versículo 14, veja o que segue dizendo ainda. 13, do restante aqui, além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito. Porque Tito traz boas notícias a Paulo e Paulo percebe em Tito a alegria de que, de fato, a palavra fez efeito no coração daqueles coríntios que lá foram chamados ao arrependimento. Pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. O versículo 14, nós temos também, ainda cumprimento aqui a Eli Silva Duarte, que está conosco. Bom dia a você, Café Teológico de hoje. Estudando a palavra, sempre acompanhado de bom café, Café KG, adquira o mesmo lá na nossa loja, pensionisteológica.com/loja. Então, vamos lá. O versículo 14, eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram disso. Falado bem, o Paulo falou bem à igreja de Tito, e eles não desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês, assim também é verdadeiro elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. Alguns elogios que receberam de Tito, e o fato é que isso se comprova. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. Um enviado de Paulo, podemos assim dizer, que foi muito bem recebido na igreja, que foi Tito, e eles ficaram felizes porque acataram esse, podemos dizer, não sei ao certo a idade de Tito, mas seria um jovem pastor ainda, no sentido de foi um dos catecúmenos de Paulo. E aí ele encerra dizendo, estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Encerrando o capítulo 7, ele vai dizer, então, que eles agora podem continuar confiando nesta igreja. A partir do capítulo 8, ele vai mudar um pouco o assunto e ele vai trazer, já que agora parecia que o problema estava resolvido, ele vai mudar agora o foco da carta e vai até mesmo assim contar com a colaboração dessa igreja para ajudar outros irmãos da Macedônia, que ele vai mencionar isso. A gente estuda no próximo encontro aqui do Café Teológico, semana que vem. Então, o que tivemos aqui no capítulo 7, assim, de uma forma bem resumida, mostra a alegria de Paulo, que primeiro ele foi menosprezado, ele foi até mesmo, não queriam tê-lo como apóstolo, mas ele fica feliz
porque demonstraram arrependimento verdadeiro, uma tristeza segundo Deus, que Deus, com o seu Santo Espírito, produz no coração daqueles que antes ele tinha advertido. E esta certeza foi dada por meio da vinda de Tito até ele, trazendo boas notícias da igreja de Corinto, que os problemas lá estavam se resolvendo. Então isso deixou ele muito feliz. Houve um arrependimento, uma conversão lá na igreja. E a partir disso eles tentaram consertar as coisas. Arrependimento produz isso, está arrependido. O arrependimento produz mudança de vida. Se você diz que está arrependido e a mudança de vida não veio, aí às vezes a gente precisa se perguntar, será que houve de fato arrependimento? E aí a resposta geralmente só Deus tem. Nós não estamos aqui para julgar. O que nós temos aqui que lá em Corinto teve uma mudança de atitudes também. E assim eles defenderam Paulo, que o deixou muito feliz, porque ele também recebeu agora o apoio da igreja para continuar os seus trabalhos de missão. Isso tudo por meio de Tito, que traz boas notícias, que foi até mesmo muito bem acolhido lá em Corinto, e assim eles seguiram o trabalho junto. E Paulo volta a dizer, por isso eu posso continuar confiando em vocês. Muito bem. Tivemos aí também conosco Clair Mesquita, dizendo bom dia. Thelma Siffert Voigt, bom dia, pastor Gabriel, Deus abençoe. A você também, Thelma, muito bom dia. Você que ficou comigo até agora, eu espero que você tenha aproveitado do estudo, crescido comigo. Enquanto você talvez toma o seu chimarrão ou café comigo, você estuda a palavra. Sempre incentivo, tenha sempre a Bíblia em mãos, aberta. Isso nos faz focar na atenção ao texto, porque é o texto que precisa falar a nós. Aqui a gente tenta explicá-lo de uma forma bem, até mesmo simples, para que você entenda também o texto dentro do seu contexto. Ok? Muito obrigado, então. Você ficou com alguma dúvida, não entendeu algum versículo? Deixe nos comentários, é muito importante. Você que nos ouve pela web rádio, vamos ver aqui se temos pessoas ainda conosco. Porto Alegre, há ouvintes nos ouvindo. Também aqui em Canguçu, várias pessoas nos ouvindo pelo aplicativo. Um abraço a vocês que estão sempre sintonizados conosco em nosso aplicativo. Reprise amanhã às 7 da manhã, o Café Teológico para você. E você, se ainda não compartilhou, compartilha. Eu fico por aqui com o meu café. Queira experimentar um café de qualidade? Chama também no WhatsApp ou no site pensionisteológica.com/loja para você. E ainda também eu me despeço aqui com a imagem da capa da nossa revista. Se você ainda não conhece, essa revista é um orgulho que a gente sempre incentiva você a colaborar na assinatura, que sem dúvida você vai se surpreender com essa qualidade do conteúdo e também da impressão. Vale muito a pena, tá? Você vai se surpreender. Então, uma revista que está cada vez mais encantando o povo de Deus. Fica o incentivo para você e eu me despeço por aqui, desejando a você as bênçãos do Papai do Céu, um bom final de semana a todos e também nós estaremos lembrando que hoje à noite tem um programa muito especial, o programa do Arno Stur, que vai ao ar às 18h06 aqui pela Pense Nisso, que é o Irmã Luster. Você que entende pomerano vai poder ouvir também. O Arno Stur agora está fazendo mais um tour dos pomeranos na estrada, agora está em Rondônia e vai trazer muita coisa boa para você no programa de hoje, falando um pouco dos pomeranos lá no estado de Rondônia. Está por lá viajando e postando e também falando, ele grava o programa no decorrer da viagem, é muito interessante. Então fique aí o incentivo para você. Amanhã também tem o Pense Pomerano às 9 horas, uma mensagem com o pastor de Gabos Lights, que às 10 horas da manhã, no Domingão da Pense Nisso, tem o programa Hora Luterana, um estudo sempre muito bacana para você também ficar conosco. No decorrer do dia tem muita música para você. Às 19 horas o programa O Assunto com o pastor Arthur Chazuk. E às 21 horas nós vamos também ouvir o pastor que vai trazer a adoração e louvor, o Alejandro Bullion. Domingo cheio de conteúdo para você ficar conosco todos os dias, 24 horas no ar em nosso aplicativo.
ou também no site pensenisso.webradiosite.com. Um abraço, fiquem na paz do Senhor, até no próximo encontro.